Boa noite, meus irmãos, boa noite, meu irmão, minha irmã, boa noite, Igreja do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Nós estamos juntos mais um domingo para a celebração do nosso Deus. Estamos aqui no templo da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista em Parque União, e nós estamos repletos de alegria de nessa noite podermos oferecer ao nosso Deus um culto que só Ele é devido. Essa noite especial, noite que celebraremos a nossa primeira ceia do Senhor nesse formato online, nós queremos que o nosso coração se una agora ao coração de Deus, para juntos adorarmos ao Senhor, para que Ele possa fazer dessa noite uma noite muito especial na nossa vida. Nós vamos orar dando início à celebração dessa noite. Que bom que você está com a gente, que bom que você juntou sua família, que bom que você está disponibilizando esse tempo para estar adorando ao Senhor junto com a sua igreja. E é verdade, é isso que nós vamos fazer agora, nós vamos adorar ao Senhor. Por isso eu queria pedir que nesse tempo que nós vamos passar juntos aqui, celebrando a Deus, cultuando ao Senhor, que você pudesse estar dedicando esse momento ao Senhor. Que você estivesse parando tudo o que você está fazendo, ainda que você esteja na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, eu queria pedir que você pare tudo e que você dedique esse tempo exclusivamente ao Senhor. E que a mesma reverência que você teria aqui, junto conosco, no santuário da nossa igreja, que você tem aí na sua casa. Que você junte a sua família para essa grande noite de adoração, para essa grande noite de dedicação, para essa grande noite de gratidão ao Senhor. Antes de orarmos, eu quero mais uma vez pedir a você que você possa estar compartilhando o link dessa transmissão nos seus grupos das suas redes sociais, seu Facebook, seu YouTube, no seu WhatsApp. Compartilha, convida pessoas para estarem junto com você nessa noite, porque eu tenho certeza que o Senhor quer fazer algo novo na nossa vida. O Senhor quer nos inspirar, nos motivar, nos corrigir, nos impulsionar a uma vida muito mais incrível na presença dEle. Quero convidar você a fechar seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos colocar nossas vidas diante dEle. Mesmo assim, distantes como estamos, distância física, mas não distância do coração. Nós vamos juntos celebrar o nosso Deus. Por isso, ore a Ele nesse momento. Peça para que Ele visite sua casa, para que Ele abençoe sua família, para que Ele te visite com graça, com poder, com santidade, que a presença dEle invada sua casa e que você experimente uma noite incrível na presença do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos juntos, ó Deus, Teus filhos juntos, juntos com o coração unido ao Teu coração, unidos pelo mesmo Espírito, para celebrar o Senhor, para engrandecer o Teu nome. Nessa noite que para nós é uma noite muito preciosa, noite de celebração da ceia do Senhor, queremos pedir, ó Deus, que a presença de Jesus seja muito evidente no nosso meio. Que Ele venha com graça, que Ele venha com poder, que Ele venha com perdão, que Ele venha com renovação de vida para nós. E que, ó Deus, que Ele receba, que o Senhor receba com a nossa gratidão, que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa canção, que o Senhor receba toda a nossa vida nessa noite. E enquanto te adoramos, estende as tuas mãos, ó Deus, para esse lugar, estende a tua mão para as casas dos teus filhos e traz ali uma grande bênção, traz ali paz, traz ali alegria, traz ali renovação. É o que nós te pedimos e já te agradecemos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você nesse momento a abrir os seus lábios e abrir o seu coração para exaltar o Senhor Jesus nessa noite, porque Ele é digno de receber de mim, receber de você, receber da sua igreja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos adorar ao Senhor juntos. Povos espalhados sobre a terra, nós somos filhos
se achegam pelo sangue que nos faz um. E não deixe que o medo seja maior, não permita que o mal te vença, não, pois sei, Deus é mais do que podes pensar. É coragem pra ir além, a força do alto vem. Oh, 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 Jesus, no seu sangue encontramos redenção. Jesus, por seu sangue recebemos a salvação. Não deixe que o medo seja maior, não permita que o mal te vença, não, pois sei, Deus é mais do que podes pensar. É coragem pra ir além, a força do alto vem. Oh, 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 Que os céus se abram, que os louvores subam, barreiras se desfaçam, toda a criação entoa ao som. Os seus filhos a boa graça contemplarão. Ele é Jesus. Que os céus se abram, que os louvores subam, barreiras se desfaçam, toda a criação entoa ao som dos seus filhos, a boa graça contemplarão. Ele é Jesus, no seu sangue encontramos redenção. Jesus, por seu sangue recebemos a salvação.
se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós, o Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui final. Ó Santo Espírito, o teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor, meu Deus, o que era e há de vir, prepararei o teu caminho até o fim. Por entre as nuvens ele vem, bem alto eu te darei o meu louvor.
noite, meu irmão, minha irmã. Espero que você esteja bem, espero que sua família esteja bem. Vamos estar entrando agora no nosso momento de intercessão, né? Agradecer a Deus primeiramente, né, pelas coisas que Ele tem feito. Ele tem sustentado a gente, tem sustentado você em casa, tem me sustentado, e isso é muito gratificante, né? Precisamos também orar pelas pessoas, e eu peço que você também coloque seus pedidos de oração aí nos comentários, possa estar dizendo aí que a gente vai estar olhando, e para os irmãos também estarem orando um pelos outros aí também, saber os pedidos uns dos outros, né? Então vamos estar orando, vamos estar agradecendo e também colocando nossos pedidos para Deus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Sou muito grato a Ti, primeiramente por Cristo, por tudo que o Senhor fizeste por nós naquela cruz, pela Sua morte que nos deu vida, Pai. E eu Te louvo por isso, Deus. Vem colocar em Tuas mãos, Pai, todos os pedidos, Pai, que estão sendo feitos nos comentários, Pai. Todos os pedidos que também não estão sendo expostos, eu te peço que o Senhor venha sondar todos os corações nesse momento, Pai. Venha estar levando a Tua paz, venha estar levando o Teu amor, Deus. Venha estar dando um esclarecimento, né? Venha estar ajudando essas pessoas a tomar decisões, Deus. Que o Senhor nos ajude a, como igreja, também continuar mantendo a nossa fé firme em Ti, continuar ajudando uns aos outros, continuar ajudando o nosso próximo, Deus. É isso que eu te peço, Pai. E já te agradeço, te peço também que ajude os nossos irmãos enfermos, Pai. Ajude a nossa nação também a sair, a melhorar, né, esse quadro todo que está passando, Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai. Por favor, nós precisamos, nós necessitamos da Sua intervenção, Senhor. Essa oração que eu te faço, Pai, muito agradecido, Deus, sabendo que o Senhor fará o melhor para nós. Amém, Deus. Bom, dando continuidade ao nosso culto, né? Queria agradecer você que tem doado alimentos para a nossa ação social. A gente tem ajudado muitas famílias, isso é muito gratificante, né? A gente já contabilizou 3 toneladas de alimento, isso é importantíssimo, né? Para, como igreja, a gente trazer essa justiça social, levar esse amor de Cristo, não somente com palavras, mas também com ações, né? Ou seja, esses alimentos que a gente tem doado é importantíssimo. Então eu peço que você continue doando, continue ajudando, continue colocando esse propósito no seu coração de ajudar pessoas, porque é um momento difícil, de fragilidade, né? Com essa pandemia, pessoas têm precisado muito desses alimentos. Então que você continue fazendo isso, fazendo esse gesto de amor e ajudando, né? Que é uma forma de propagar o Evangelho também. Agora entrando nos dízimos e nas ofertas, queria dizer que aqui provavelmente já está passando, né, a nossa conta da nossa igreja, e que você possa continuar exercendo a sua fidelidade, né, entendendo que nossa igreja ela se autossustenta, né, ou seja, a gente como irmão, como membros dessa igreja, a gente sustenta essa igreja, né, a gente não recebe verba de nenhum lugar. Então eu peço que você continue exercendo a sua fidelidade, porque nós precisamos pagar contas, nós precisamos se autossustentar, né, como igreja, como instituição também. E que você continue nos ajudando e continue exercendo essa sua fidelidade e acreditando que logo, logo isso vai passar e que nós estaremos juntos aqui. E também queria dizer que agora nós vamos estar dando continuidade ao nosso culto e que você possa estar adorando a Deus em espírito e em verdade. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz
estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, dos sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviver. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, oh, oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu aos céus, eu também vou subir. Eu vou subir, eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, dos sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Amém, amém, louvado seja Deus. Como é bom nós podemos adorar o Senhor, cantar louvores a Ele. Como é bom a gente poder abrir nosso coração para exaltar o Senhor. Nós já cantamos, nós já nos colocamos diante de Deus em oração, clamando aí pela sua ajuda, pelo seu socorro. E nesse momento eu queria agora convidar você, nesse momento que antecede a celebração da Ceia do Senhor, eu quero convidar você a refletir comigo na Escritura Sagrada. Em um texto que o apóstolo Paulo escreveu, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Eu quero ler com vocês os versículos 23 ao 29, que é o texto que o apóstolo Paulo escreveu, nos orientando acerca da Ceia do Senhor. Se você tiver uma Bíblia, eu queria convidar você a você poder buscá-la, você possa abri-la, para que você permita que essa palavra do Senhor, que nós vamos compartilhar aqui, que ela inunde seu coração, inunde sua vida e prepare você, e prepare a mim, para participarmos desse, que é um momento maravilhoso de comunhão da Igreja do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 até o versículo 29, ele nos diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse:
Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão, então beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra nos nossos corações. Irmãos, nós estamos há 4 meses sem nos encontrar aqui presencialmente. E por isso nós estamos há alguns meses sem participarmos desse momento como igreja, um momento de celebração da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve esse texto, essa carta, ele está escrevendo à igreja de Corinto. E ele está orientando aquela igreja sobre a participação nisso que nós chamamos, nessa ordenança que nós chamamos da ceia do Senhor. O Senhor Jesus deixou para nós 2 ordenanças, 2 orientações muito claras, 2 ações que o povo de Deus, que a sua igreja deveria realizar com frequência. Uma é o batismo. Irmãos, nós somos como igreja chamados a batizar pessoas. E é óbvio que nós não fazemos isso de qualquer maneira. Na verdade, nós não estamos numa competição por quantidade de pessoas batizadas. Mas, na verdade, nós batizamos porque Jesus continua salvando pessoas. Porque pessoas, no decorrer dos tempos, no decorrer da história da igreja, pessoas têm tido um encontro real e pessoal com Jesus Cristo. Nós batizamos porque Jesus nos ordenou que o batismo deveria ser uma ordenância, deveria ser um evento que deveria acontecer na vida daquele que crê. Aquele que entrega a vida a Jesus, ele deve ser batizado nas águas, dando assim seu testemunho público de fé. É como se ele dissesse para todo mundo que a partir daquele momento, da sua experiência com Cristo, ele é de fato uma nova criatura. Batismo, a primeira ordenança, mas o Senhor também nos deixa como segunda ordenança, como segunda ordem, algo que nós deveríamos reunir e fazer com muita frequência, que é a celebração da ceia do Senhor. E para muitas igrejas, a celebração da ceia do Senhor, ele é um momento singular, para nós também. Nós devemos celebrar a ceia do Senhor para lembrar. Nós não cremos que esse momento confere algum tipo de poder especial, nós não cremos que quem participa da ceia recebe algum poder milagroso especial. Na verdade, quando nós participamos da ceia, assim o apóstolo Paulo orienta, nós lembramos da morte do Senhor, lembramos daquilo que ele fez, lembramos da pessoa de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios, e nesse momento ele está corrigindo aquela igreja sobre a forma de participação da ceia. Ele orienta no versículo 24 e versículo 25 que nós devemos celebrar a ceia, esse memorial, em memória dele. Por isso, a ceia que nós participaremos daqui a pouquinho, nós estamos fazendo. E fazemos isso por causa da lembrança do Senhor Jesus. Nós lembramos dele, lembramos do que ele fez por nós, lembramos de quem nós éramos e o que ele fez por nós. E assim, quando nós lembramos, o nosso coração se enche de alegria para poder compartilhar do pão e compartilhar do cálice. Por isso, a ceia para nós é um momento de ativação da nossa memória. É um momento de ativação da nossa lembrança. E de quem nós lembramos agora? Nós lembramos de Jesus. Por isso, a ceia do Senhor é um momento muito,
mas muito especial de nós lembrarmos de algumas coisas. É interessante nós lembrarmos que esse momento, ele não confere a nós uma graça especial. Ninguém é salvo por participar da ceia. Ninguém é curado por participar da ceia. Ainda que Deus pode curar alguém enquanto participa da ceia. Por isso a ceia não confere a nós uma graça especial, mas a ceia ativa a nossa memória, ativa a nossa lembrança, para nós lembrarmos da existência da graça de Deus. Nós lembramos através da ceia do Senhor Jesus. Evangelho de João, no capítulo 1, verso 17, vem nos dizer o seguinte: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. A lei que nos condenava veio por intermédio de Moisés, mas a graça que nos liberta e nos perdoa e nos faz gente nova, nos faz um povo novo, essa veio através do Senhor Jesus. Graça, perdão imerecido, favor imerecido nosso. Nem eu e nem você somos merecedores do que recebemos do Senhor Jesus. Mas a graça significa que Ele nos concede um favor especial, mesmo quando nós ainda não merecemos. E quando participamos da ceia, nós lembramos quem nós éramos, lembramos do nosso pecado, lembramos do que Cristo fez por nós e lembramos de quem nós somos hoje, fruto da graça de Deus sobre a nossa vida. Pessoas novas, perdoadas, restauradas, curadas, saradas, renovadas, salvas em Cristo Jesus. É isso que nós somos, o povo dele, salvo por ele, renovado por ele, tratado por ele. Quero ler para vocês uma frase, um texto muito interessante de um autor que eu gosto muito e talvez você também conheça, do Max Lucado. Ele diz assim, que Deus não fecha os olhos aos nossos pecados, nem compromete o seu padrão de santidade e justiça. Ele não ignora a nossa rebelião e nem afrouxa as suas exigências. Em vez de rejeitar os nossos pecados, Ele os assume inacreditavelmente, sentenciando a si próprio. Deus ainda é santo, pecado ainda é pecado, e nós somos redimidos por Cristo Jesus. Por isso, ao participar da ceia, nós não receberemos um poder especial, porque nós já recebemos. Na verdade, só participamos da ceia, porque já fomos alcançados pela graça de Deus. Já fomos confrontados pelo nosso próprio pecado, nossa incapacidade de agradar a Deus com a nossa vida. Já fomos agraciados pelo perdão dos nossos pecados, porque Cristo assume o meu e o seu pecado e paga o preço por ele naquela cruz. E ele mesmo declara, está consumado. Está consumado significa, o que eu vim fazer, eu fiz. Perdoados estão os pecados daqueles que creem em mim. Por isso, irmãos, celebração da ceia é dia de alegria, porque é dia de lembrar da graça do Senhor Jesus. Não somos merecedores, mas Ele derramou sobre nós perdão de pecados, Ele derramou sobre nós nova vida, Ele derramou sobre nós uma nova esperança. Philip Yancey, outro autor que eu gosto muito, ele vai dizer que a graça é um presente que custa tudo para o doador e nada para aquele que recebeu. Com isso ele quer dizer o seguinte, que todo o preço foi pago por Jesus. E a nós cabe apenas receber esse presente de amor com muito carinho, receber o sacrifício de Cristo, reconhecer que sem Ele nós não somos absolutamente nada e com muito carinho, com muito amor, com muita gratidão, receber esse perdão na nossa vida e reconhecê-lo
como nosso Salvador e como nosso Senhor. Quando participamos da ceia, na verdade, nós estamos reafirmando isso, que não há mérito nenhum em nós. Não participamos da ceia porque somos bons, não participamos da ceia porque somos perfeitos, participamos da ceia porque o Deus perfeito se fez carne, habitou entre nós, pagou o preço do nosso pecado, nos perdoou e continua nos amando até hoje, nos fez povo dele. Por isso, esse momento, ele não confere graça, mas ele nos convida à memória, nos convida à lembrança de que a graça do Senhor Jesus já foi derramada sobre a nossa vida. Por isso, cabe a nós uma pergunta de reflexão. Nós temos valorizado e nos alegrado com a graça do Senhor que nós já recebemos. Nós temos nos alegrado por sermos perdoados por Cristo Jesus. Temos nos sentido realizados pela salvação que recebemos. Eu conheço muitas pessoas que se sentem muito felizes com as suas conquistas, que dizem o tempo todo: Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa, Deus curou minha enfermidade, Deus curou meu filho, Deus fez, Deus me deu. E louvado seja o Senhor, porque Deus é um Deus que também Ele vem a abençoar o seu povo. Nós somos abençoados por Ele. Mas nós somos convidados diariamente a lembrar que a maior bênção que nós recebemos na nossa vida foi a graça de Jesus, nos perdoando e nos convidando a sermos novas criaturas nele. Você tem se alegrado com a graça que recebeu? Você tem se alegrado na salvação que recebeu em Cristo Jesus? Uma outra coisa que a ceia faz para nós, ativando a nossa memória, lembrando de Jesus, é que a ceia ela não nos insere na comunhão da igreja, mas ela nos lembra da necessidade de comunhão com a igreja. É muito interessante que quando Paulo vai citar em 1 Coríntios no capítulo 11, que ele recebeu do Senhor aquilo que está entregando, que na noite em que ele foi traído, que noite que ele está se referindo? Ele está se referindo naquela noite naquele momento em que Jesus está sentado com os seus discípulos. E naquele momento ele partilha do pão, naquele momento ele partilha do cálice. E é verdade, no meio deles havia um traidor, é verdade, no meio deles havia o Pedro, alguém que lá na frente ia negá-lo. É verdade, ali existiam pessoas que muitas vezes se julgavam assim um pouquinho melhores que as outras, na verdade junto com os seus discípulos imperfeitos. Deus vai ter comunhão conosco e vem nos convidar a olharmos um para o outro com um olhar de amor. Eu sei, meus irmãos, às vezes é difícil exercer o amor, às vezes é difícil porque nós temos muitas vezes nossas próprias questões, nós temos nossas manias, nós temos nosso jeito, e é verdade que nem sempre a gente consegue agradar todo mundo, e de vez em quando algumas pessoas se desagradam da gente, algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, mas irmãos, não é o gostar e nem o não gostar que vem direcionar a vida de comunhão da igreja. O que vem determinar e direcionar a vida de comunhão na igreja é o fato de nós todos sermos filhos do mesmo Pai e sermos herdeiros do mesmo céu e termos sido salvos pelo mesmo Jesus, batizados com o mesmo Espírito. E isso nos faz um, apesar das nossas diferenças. Por isso, irmãos, não há um cristão que não possa estar ligado na igreja. Não há um cristão em casa, separado, distante. Certa vez, conversando com uma pessoa de uma igreja, ele havia me dito que tinha se aborrecido tanto, tinha ficado chateado, não tinha gostado de algumas coisas que tinham acontecido e por isso agora ele estava em casa, agora ele era Cristo em casa. E meus irmãos, eu pude dizer para aquele irmão querido, dizer que não existe um crente Cristo em casa. Existe um crente ligado com a sua igreja, construindo sua igreja, suportando uns aos outros em amor, corrigindo uns aos outros na caminhada, acertando, errando. Que bom, tomara que a gente acerte muito mais do que erre,
mas todos nós podemos, no meio da caminhada, ter que descobrir que precisamos corrigir os nossos rumos. E como é bom a gente descobrir que nós, como filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus, estamos aí, um para ajudar o outro nessa caminhada. A ceia, ela não, por si só não confere a nós comunhão, mas ela nos lembra que ao participarmos da comunhão, nós nos fazemos um com Cristo Jesus e nos fazemos um com o outro. Apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas diferenças, aquilo que nos une como irmãos em Cristo é muito maior do que aquilo que nos separa como irmãos em Cristo, aquilo que nos diferencia. Por isso nós somos chamados ao exercício da comunhão e fazemos isso como igreja. E quando participarmos desse momento da ceia do Senhor, queremos lembrar que somos convidados a sermos uma igreja unida, harmônica, uma igreja que vai se aperfeiçoando, uma igreja que vai se corrigindo, uma igreja que vai se unindo, uma igreja cheia de amor, de misericórdia, de cuidado e que, apesar das nossas próprias imperfeições, ela é o melhor lugar do mundo para estar. O Senhor, através de João, 1 João capítulo 4, versos 10 e 12, diz assim: "E nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós." Ao participar da ceia, nós somos convidados a lembrar que nós precisamos fazer todo o possível para manter a unidade em amor. Eu preciso fazer todo o possível, você precisa fazer todo o possível. E nós juntos precisamos construir essa igreja que é povo de Deus, que é corpo de Cristo. E apesar das suas imperfeições, nós precisamos apresentar a igreja como noiva ao noivo, como noiva perfeita, como noiva linda, como noiva adornada, como uma noiva preparada para o encontro com o seu Senhor. E fazemos isso quando nós nos amamos, fazemos isso quando nós conseguimos olhar as nossas imperfeições, mas conseguimos olhar com graça, como fazemos isso. Mesmo quando temos momentos, às vezes, de atrito, e numa igreja nós temos de fato momentos difíceis, nós temos de fato momentos de desalinhamento, nós temos de fato momentos em que nossas opiniões são contrárias, nós temos de fato momentos em que falamos coisas que não devemos falar uns com os outros, mas nós precisamos buscar em Deus a renovação do coração a todo momento, para que Ele nos conduza à unidade, para que Ele nos conduza à comunhão. Por isso, nesse momento, quando participamos da ceia do Senhor, a gente precisa pensar se existe alguém que a gente precisa pedir perdão, se existe alguém que a gente precisa perdoar, se existe alguém que a gente precisa tentar compreender um pouco mais, se existe alguém que a gente precisa reatar. E eu sei que nem sempre isso é fácil, e eu sei porque eu sou um homem como você, eu sou um humano como você, você é um humano como eu, e sabe que nem sempre os humanos é tão fácil nós cultivarmos a comunhão, mas é a graça do Senhor que nos convida a irmos além das nossas vontades, além do nosso gosto, além daquilo que nos separa, para buscarmos a unidade em Cristo, a comunhão dos filhos de Deus, porque o Pai se alegra quando os seus filhos vivem em comunhão. Por isso, se temos alguém que precisamos pedir perdão, peçamos. Se tem alguém que nós precisamos perdoar, peçamos a ajuda de Deus para que possamos perdoar. Se existem relacionamentos que precisam ser reatados, que assim seja. Que Deus nos ajude nessa dinâmica de sermos pessoas que amam e caminham, ainda que sejamos totalmente imperfeitos.
que a graça de Deus nos envolva, nos ajudando a cada momento a vencermos nossas dificuldades e nos apresentarmos unidos na presença do Senhor. Quero falar também que quando nós participamos da ceia, nós somos convidados a lembrar da nossa santificação. Na verdade, eu conheci algumas pessoas que conversavam comigo e falavam assim: eu tenho vivido uma vida tão ruim diante de Deus, tantos pecados eu tenho cometido, e eu participo da ceia, a ceia me purifica do pecado. Meus irmãos, nós não cremos que a ceia nos santifica, mas a ceia nos lembra do nosso compromisso com a santidade. Nos lembra que Cristo morreu na cruz por nós justamente por causa do pecado. Ele não morre porque não tinha nada para fazer. Ele morre porque a relação dele com o pecado continua a mesma. Paulo, escrevendo mesmo essa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele vai dizer assim: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos ciúme no Senhor? Somos mais fortes que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo me edifica. Que o apóstolo Paulo está nos dizendo, nos convidando, o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, nos convidando a lembrar do compromisso que nós temos com a santidade. Deus é santo e nele não habita pecado algum. E o convite que ele faz ao seu povo, à sua igreja, é que busque a santidade, busque viver uma vida que agrade a Deus, que se afaste dos pecados, que se afaste daquilo que desagrada ao Senhor, que busque as virtudes que Deus tem separado para nós, que busque no poder do Espírito Santo o desenvolvimento do fruto do Espírito, que a gente permita que o Senhor nos santifique de tal maneira que nós estejamos alinhados com Ele em santidade, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém vai ver ao Senhor, e o que nós queremos é ver ao Senhor. Por isso, nesse momento, nós somos convidados a pensar: existe algum pecado que a gente precisa confessar? Existe algo que a gente precisa abandonar? Existe alguma coisa que a gente precisa pedir para que Deus nos purifique, nos santifique, para que a presença dEle em nós se abunde de tal maneira que nós estejamos a cada dia sendo conduzidos à imagem do Senhor Jesus? E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, o texto que nós lemos, ele vai nos convidar: examine-se o homem a si mesmo, então ele beba do pão, ele coma do pão e beba do cálice. Examinar é fazer uma investigação do coração. Examinar é fazer um raio-x da vida. E examinar é poder contemplar o Senhor diante de nós, nos convidando a essa vida linda que Ele nos convida. Examinar é nos colocar diante dEle e nos acertarmos com Ele, porque acertando a nossa vida com o Senhor, Ele se responsabiliza de nos abençoar, de cuidar de nós, de nos alinhar à sua vontade. Por isso, queria convidar você e a mim, antes de participarmos da ceia, de separarmos um tempo para que você possa estar falando com Deus. Examine o seu coração, examine sua vida, examine a sua consciência. E então, daqui a pouquinho, nós vamos orar e comer do pão e beber do cálice. Lembrando que tudo isso é graça de Deus para nós. Deus tem graça para mim, Deus tem graça para você, Deus tem salvação para mim, tem salvação para você. Queria convidar você nesse momento a fechar seus olhos e fazer uma oração diante do Senhor, preparando seu coração para participar desse momento da ceia. Para que nós já sondamos o nosso coração, já permitimos que essa graça do Senhor nos invadisse, nos tomasse, agora que nós já recebemos dele perdão, agora que nós já fomos abençoados por Ele, pela sua presença, agora que nós já colocamos o nosso coração diante dele, nós vamos orar,
para assim nós participarmos desse momento como igreja do Senhor, como filhos de Deus amados, como igreja santa, como igreja que se ama, como igreja que se respeita, como igreja que quer estar junta, como igreja que vai celebrar muitas e muitas vezes essa ceia juntas aqui, mas que um dia celebrará essa ceia na presença do Senhor Jesus, porque é isso que ele diz: comam do pão, bebam do cálice, e assim vocês vão lembrando da morte do Senhor até que ele venha. E essa é uma verdade, meu irmão. Um dia, eu e você, nós vamos celebrar essa ceia juntos, mas não aqui, mas na presença do Senhor, o Senhor que nos salvou, o Senhor que nós tanto amamos. Por isso, feche agora seus olhos. Eu queria orar, consagrando esse momento ao Senhor, agradecendo a Ele por essa graça que é derramada sobre nós, por esse carinho maravilhoso, por esse amor que inunda o nosso coração, por essa bondade, por essa misericórdia do Senhor de não nos dar aquilo que nós merecemos, mas ao contrário, nos dá aquilo que nós precisamos. E dessa graça que é não nos dá aquilo que nós merecemos, mas nos dá aquilo que nós não merecemos, a salvação em Cristo Jesus. Senhor, nós te louvamos e adoramos nesse momento. Obrigado pela tua igreja vivendo essa experiência, nossa primeira experiência, Senhor, de celebração da ceia nessa modalidade. Nós estamos felizes de poder fazer isso. Apesar de distantes fisicamente, nós estamos com o nosso coração ligado. Mais do que ligado um com o outro, ligados no Senhor. E assim, ó Deus, queremos te agradecer pela salvação que recebemos, pela graça liberada sobre nós e pelo teu cuidado que nos trouxe até aqui. Recebe de nós gratidão, recebe de nós louvor, glória e honra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos participar agora da ceia do Senhor e são convidados a participar da ceia do Senhor os discípulos de Jesus. Aqueles discípulos de Jesus que já tiveram uma experiência de novo nascimento com Ele, que já se converteram, que tiveram uma experiência de conversão em Cristo Jesus. Mas são convidados a participar da ceia aqueles que tiveram uma experiência de conversão, mas que também já deram um segundo passo, deram o seu testemunho público de fé através do batismo. São convidados a participar conosco da ceia do Senhor, os discípulos do Senhor, que estão em comunhão com Deus, em comunhão com sua igreja, que estão vivendo a sua vida integralmente para o Senhor, que o tem como Senhor e como Salvador. E eu queria convidar você nesse momento a pegar o pedaço do pão que você separou tão carinhosamente, junto com os seus, aí onde você está, você pegasse o seu pedaço de pão, você pegasse o cálice do Senhor, e nós vamos juntos participar desse momento abençoado de ceia do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer assim, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. O pão representa o corpo de Cristo. O cálice representa o seu sangue derramado por nós. O corpo e o sangue, o pão e o vinho, representam a obra do Senhor realizada por nós. Por isso eu queria convidar você nesse momento, com o coração cheio da graça de Deus, inundado pelo seu amor, pelo seu perdão, queria convidar você a participar comigo dos alimentos dessa ceia. Coma do pão, beba
do cálice em nome de Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor, porque a tua graça nos purifica, a tua graça nos santifica, a tua graça nos une, a tua graça nos perdoa, a tua graça nos impulsiona a vivermos na tua presença. Louvado seja teu nome, por esse grande amor derramado na cruz por nós. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Agora que nós celebramos a ceia juntos, nós participamos desses elementos da ceia, queremos encerrar essa nossa celebração cantando e adorando ao nosso Deus. Celebre, adore, agradeça. Apesar das nossas imperfeições, Deus continua nos amando. Apesar das nossas imperfeições, Deus continua derramando graça sobre a nossa vida. E é por essa graça que nós vivemos, e é sobre essa graça que nós queremos cantar e agradecer. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe muito sua vida, meu irmão. Que nós estejamos juntos em outros momentos, celebrando a ceia do Senhor. Cante agora nesse momento, agradecendo ao Senhor por grande obra que Ele tem feito no nosso meio. Faça isso em nome de Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares